sou a Júlia. Eu vou falar sobre o contexto histórico em que eles viviam para que a gente possa entender um pouco mais sobre a origem do romantismo. Tiveram três acontecimentos muito importantes a partir do século XVIII. O primeiro deles foi o Iluminismo, também conhecido como século das luzes, e teve como principal fundamento a razão. Conhecimento, a liberdade e a felicidade eram os objetivos dos seres humanos. O segundo acontecimento foi a Revolução Industrial, onde surgiu um intenso sentimento de nacionalismo e anseio pela liberdade nacional, econômica, espiritual, sentimental e cultural, mas esses sentimentos tiveram seu ápice no movimento romântico. O terceiro e último acontecimento foi a Revolução Francesa, que se iniciou com a Guerra da Bastilha e tinha aquele lema muito famoso: liberdade, igualdade e fraternidade. Lá eles construíram um ideal revolucionário, rebaixando os regimes absolutistas e ascendendo os valores budistas. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu vou apresentar algumas manifestações na era do romantismo. As primeiras manifestações ocorreram na Alemanha, na Inglaterra e na França, e com isso houve muitas mudanças na cultura desses países. Na Alemanha, o início da ruptura da perspectiva clássica veio através do Sturm und Drang, que é a tempestade de violência, movimento antecessor do romantismo. Os principais nomes desse movimento foram Goethe, Werther, Schiller, Herder e os irmãos Schlegel. Na Inglaterra, pode-se observar com a poesia Young e Walter Scott. Esse último tem grande influência em nossa literatura com romance histórico medieval, por exemplo, as obras de José de Alencar. Na França, por sua vez, iniciou-se o movimento iluminista, de Rousseau e de Diderot, que já lutava contra o convencionalismo. Vale destacar que Napoleão Bonaparte disseminou as ideias políticas do liberalismo e do gosto artístico romântico. Historicamente, sabe-se de que seus exércitos disseminavam os seus ideais por onde andavam, na Espanha e Portugal, e na Itália, na Bélgica Olá, e na bom Rússia dia. também. Meu nome é Sabrina. Eu vou falar algumas características da escola romântica. A primeira é a evasão, que seria a fuga de tudo e de todos, como consequência das frustrações causadas pelo mundo real. Fez muitos autores se refugiarem em outro tempo e espaço em uma fuga extrema e refugiaram-se na morte. Medievalismo. A influência da linguagem e cultura medievais era dada pelo nacionalismo, pela religiosidade cristã e os heróis saudosos beiravam a perfeição e estavam muito próximos de serem os super-heróis. Até os índios eram comparados com a corte do rei Arthur. Agora, os heróis incompreendidos. A rebeldia contra o sistema se pautava na tendência de escolher os indivíduos historicamente incompreendidos ou até excluídos como heróis da narrativa. Dessa forma, proscritos, piratas, bandidos, como Robin Hood, Joana d'Arc, eram heróis das narrativas. Oi, bom dia, meu nome é Esther Alves e eu vou falar um pouquinho sobre o berço do romantismo. Bom, 4 países podem ser considerados o berço do romantismo. São eles a Escócia, a Inglaterra, a Alemanha e a França. Sendo a França o lugar onde o romantismo teve mais força e, através dos artistas franceses, os ideais românticos se espalharam por toda a Europa e a América. A pintora A Balsa da Medusa, de Théodore Géricault, iniciou o romantismo na França e, na literatura, 3 nomes se destacaram: Victor Hugo, autor de Os Miseráveis; Alexandre Dumas, autor de O Conde de Monte Cristo; e Júlio Verne, que era especializado em literatura infanto-juvenil e é o autor de 20.000 Léguas Submarinas. Na Escócia, 2 nomes se destacaram e eles são os considerados precursores desse movimento, que são Alan Ramsay e James Macpherson. Na Alemanha, o movimento Ímpeto Violento, que reivindicava a liberdade de criação e projetava a obra ultrarromântica de Johann Wolfgang, que é o autor de Os Sofrimentos do Jovem Werther, e a obra nacionalista de Johann Christoph Friedrich, autor de Os Salteadores. E por fim, na Inglaterra, William Wordsworth e Samuel Taylor, eles inovaram a linguagem poética da época com a sua obra As Baladas Líricas. Outros grandes autores foram George Gordon Noel e Walter Scott e Lord Byron também. E ele abalou a Inglaterra com sua poesia ultrarromântica Fugitive Pieces. Bom dia, meu nome é Mantenório e eu vim apresentar sobre as características da escola romântica. Ela se divide em 4. A primeira é a liberdade de criação.
traduziu-se primeiramente a liberdade que os jovens podiam dizer e pensar de maneira sem seguir um raciocínio lógico. A segunda é a supervalorização do amor. Numa época em que os casais se uniam com um acordo entre os pais, o objetivo era idealizar o amor. O subjetivismo e a supervalorização dos sentimentos geraram uma literatura ultrarromântica na qual o indivíduo se voltava para si mesmo, em estado altamente depressivo, que mergulhando em um mundo irreal, o escritor romântico idealizava seu mundo de tal forma que a natureza, a época e as pessoas eram recriadas de acordo com a forma em que o autor tinha suas fantasias e da forma que o autor queria.